Olá, meu nome é Everton Santos e nessa videoaula estarei mostrando para vocês um código do zero para nós fazermos nosso Olá Mundo com HTML5 e CSS, tá bom? Primeiro passo, eu sempre recomendo que você pense no seu projeto antes de codificar. Então, vamos rapidamente ver o que nós vamos fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um arquivo HTML. Opa, deixa eu... Eu terei um arquivo HTML5 e ele estará linkado com um CSS e terá uma imagem para colocar na logo o que a gente chama de shortcut, que é uma logo que aparece na aba nos navegadores, tá? Então é isso que nós vamos fazer no projeto e vamos agora esmiuçar um pouquinho. O HTML5 que nós vamos trabalhar, vou botar aqui de outra cor para facilitar, ele vai ser o nosso index, que por convenção é o arquivo, a matriz, né, o arquivo principal. Vai ser o nosso index.html. O CSS ele vai ser uma pasta e dentro nós vamos ter um arquivo chamado estilo.css e na imagem que vai ser uma pasta. Por que pasta? Porque eu posso colocar outras imagens, eu posso colocar outros arquivos de estilo. Imagem, aqui eu vou ter uma logo, eu vou botar como PNG, mas na hora vamos ver qual será a extensão. Pronto, então aqui é o nosso projeto. Então a estrutura é um HTML5 com uma pasta CSS, uma pasta imagem, dentro da pasta CSS um estilo, dentro da pasta imagem a logo e no nosso arquivo, vou mudar de cor novo para poder facilitar a visualização, no nosso arquivo HTML5, eu vou fazer o seguinte, vai ter um título centralizado e aqui eu vou ter um texto, vou ter um parágrafo só, tá certo, gente? E no fundo, deixa eu mudar a cor de novo, quanto mais colorido melhor, para memorizar. E o fundo, opa, aqui. E no fundo vai ter uma corzinha que eu não sei qual será ainda, mas terá uma cor. E aí, esse é o nosso projeto, tá? Então, nós vamos ter, só para recapitular, um arquivo HTML5 que vai estar linkado com uma pasta CSS e uma outra imagem. Dentro do CSS, nós teremos um arquivo de estilo e dentro da imagem nós teremos uma logo. Pronto. Nosso index.html, ele terá um título centralizado, um parágrafo e terá um fundo. Somente isso, tá? Vamos agora começar a construir. Vou apagar aqui tudo. Como sempre, vou fazer tudo do zero. Primeiro passo aqui, eu vou criar uma pasta, tá certo? Eu vou criar uma pasta chamada Olá Mundo HTML5 e dentro dessa pasta eu vou criar primeiro o meu arquivo. Olha só, nós vamos utilizar, acho que até esqueci de comentar isso, nós utilizaremos um programa para fazer a codificação chamado, opa, ficou meio torto aqui, chamado Visual Studio Code. Normalmente eu chamo de VS Code. Se formos olhar na parte inglesa, em inglês seria VS Code. VS Code. Ou desculpa, que o nome verdadeiro dele, né, é Visual Studio Code. E com ele nós codificaremos. Você pode usar qualquer outra ferramenta. Eu utilizarei essa porque é o que eu vejo as pessoas utilizando muito no momento e ela é multiplataforma. Eu estou usando o Linux, eu vou utilizar. Você pode usar com Windows, pode usar com Mac, tá certo? Então vamos lá. Eu vou agora aqui, eu só voltar aqui, eu vou abrir essa pasta com o meu VS Code, o Visual Studio Code. Pronto. Eu só diminuir aqui um pouquinho, que está com um zoom muito alto.
E vamos lá. Eu estou na minha pasta Olá Mundo. Eu tenho esses símbolos aqui. E eu vou criar primeiro o meu index.html. New file. E aqui eu vou colocar index.html. A convenção é que sejam os nomes minúsculos, tá? Pode colocar maiúsculo? Pode, mas por convenção os projetos são todos minúsculos. Fiz o meu index.com ou .html. Vou agora criar minha pasta. No Olá Mundo de novo. Vou na opção de New Folder e vou criar minha pasta CSS. Tudo minúsculo. E vou agora criar uma outra... Opa, foi para o lugar errado. Clico no Olá Mundo. Vou criar uma pasta chamada IMG. Que é para imagens, tá? Dentro desse CSS, eu vou criar um novo arquivo chamado estilo.css. E aqui na imagem, eu vou pegar aqui uma imagem, eu vou disponibilizar essa imagem, tá certo? Na descrição. Cadê a imagenzinha? Pronto, pega aqui para virar o ícone. E coloca aqui dentro da imagem. Pronto. CSS, imagem, já está tudo no lugar. Vamos agora começar a codificar nosso index.html. Lembrando sempre como é que funciona a estrutura básica do HTML. Vamos imaginar uma cabeça e vamos imaginar... Eita, desenho abstrato bonito, retado. E vamos imaginar um corpo. Então, essa parte comportamental da cabeça é o nosso head. E a parte onde eu vou escrever as coisas é o meu body. Associando aqui, você consegue memorizar essas duas tags que são importantíssimas. Então, o head é onde eu tenho a cabeça e o body é o meu corpo. Vamos começar a codificação. Vou colocar tudo bem comentadinho e vou deixar o arquivo comentado, também o link na descrição. Então, a primeira parte aqui, colocando aqui menor que e exclamação, hífen, ele já vai fazer já vai complementar hífen maior que. Então, este é um comentário em HTML. Deixa eu só minimizar aqui para ficar melhor. Pronto. Então, primeira tag para poder dizer para o HTML que nós estamos trabalhando com o Core HTML5 é o doctype. Doctype. Opa, doctype. Normalmente o doctype é assim, é doctype maiúsculo e depois minúsculo HTML. Uma curiosidade com HTML é que a linguagem, ela não... Quando há um erro de codificação de sintaxe, você não vê um log de erro. O que acontece é que aquilo que você programou para acontecer não acontecerá. Então tomem cuidado, tá certo? Caso não funcione, é porque alguma coisa da sintaxe está errada, porém ele não dá uma mensagem de erro, ele simplesmente não executa. Então essa primeira tag aqui, ela diz ao navegador que é um arquivo HTML5. Depois eu coloco a tag que vai abrir o meu HTML. Ó, HTML, ele automaticamente já fecha. Normalmente as tags são abertas e fechadas. Abre com menor que, o nome da tag, maior que, e o fechamento é o menor que, barra para a direita, o nome da tag e maior que. Eu vou colocar aqui só para poder facilitar, tá certo? Esse código aqui é para quem está iniciando, então eu vou deixar o máximo de reforço para poder memorizar a sintaxe, que é o quê? A tag começa, ó, menor que, aí você bota a tag e fecha com maior que. E para poder fechar essa tag, menor que, barra para a direita, nome da tag, maior que. Deixar aqui, vamos continuar. Tudo que for diferente eu vou parando para poder explicar, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Então essa tag aqui, deixar tudo bem comentado,
início do documento, o início da página. Aí aqui, lembra daquela parte comportamental? É o nosso head. Então, abre o head, ele já automaticamente fecha o head. Então, aqui é a parte comportamental. Aqui nós vamos colocar o título, tá certo? O título da minha página. Esse título não é o que aparece na página em si, é o que aparecerá na aba do navegador. Então aqui eu vou usar a tag title, que é título, e vou colocar Olá, mundo do HTML5. Essa tag aqui é do título. Vou colocar uma tag que é muito importante, que é a tag que faz com que os nossos acentos sejam reconhecidos. Então, a nossa tag para acentuação é meta, se você falar em português, meta, se não for a pronúncia inglesa, charset. Ele vai configurar para o tipo UTF-8 e eu faltou aqui fechado, é isso. O que é que vamos lá, entendendo essa tag aqui para não ficar dúvida de nada desse código. As tags de meta, elas são tags comportamentais, tá certo? Por isso que elas ficam aqui na parte do head. Charset, vamos dividir aqui. Opa, eu até escrevi errado, tá vendo? Foi até bom dar uma revisada aqui. É charset. Aqui é de caractere. Set significa configurar. E esse aqui é o padrão de codificação TF8. Imagine que isso aqui é uma lista de caracteres, porque são caracteres, né? Caractere, por exemplo, A, B, C, 1, 2, 3, asterisco, acento. Uma lista de caracteres chamada UTF-8. Por que nós usamos o UTF-8? Porque no UTF-8 nós temos o caractere A e temos o caractere A com acento agudo, o caractere A com acento grave, o caractere A com circunflexo e o caractere A com o til. O que acontece para a lista, para o computador, cada um desses caracteres é um diferente. Não é uma aglutinação entre o A e o acento. É um A com acento, é um caractere diferente de A. Da mesma forma que o maiúsculo também é diferente, tá certo? Passando para a próxima tag. Então, com essa tag aqui, eu vou ter a minha acentuação. Depois disso, eu vou para outra tag que é muitíssimo importante, que é a tag body. Na minha tag body, eu vou colocar o corpo. Então, aqui, só para poder ficar bem claro. Aqui é o corpo da página. Pronto. Aqui eu vou colocar, lembra? É um título, um parágrafo e centralizar e botar uma cor do fundo. Então, eu vou colocar aqui um título. Título é H1. No caso, eu vou colocar H1. Você pode colocar H até de 1 a 6. H é do título. Reader. Vamos lá. Vou colocar aqui. Olá. Mundo do HTML5. E vou colocar um parágrafo. Parágrafo é uma tag muito tranquila, que é a tag P. Dá até para associar bem P de parágrafo. E vou colocar aqui alguma coisa escrita. No HTML eu estou botando dessa organização aqui, porém na página não ficará dessa forma, tá? Vamos ver isso agora. Então, vou salvar aqui o meu index.html e vou abrir aqui o meu arquivo. Só botão direito, abrir aqui com... Olha só como ficou. Não centralizou e o arquivo ficou aqui.
porém um acento já funcionou, tá vendo? E aqui o nosso título, Olá Mundo, com um acento, tudo funcionando. Vamos agora colocar para centralizar, botar o fundo, botar uma logo aqui e finalizar o nosso processo, o nosso Olá Mundo, para ficar minimamente bonitinho. Então, o que eu vou fazer? Primeiro ponto, o HTML5 ele é semântico. Então, aqui eu boto a estrutura e no meu estilo eu vou organizar a estrutura. Como é que eu faço isso? Eu vou na parte comportamental e eu vou linkar, ou seja, eu vou referenciar o meu arquivo do estilo no meu arquivo HTML5. Como é que funciona isso? Vamos utilizar uma tag chamada link. O link, ele é relativo a alguma coisa. Ele tem um relacionamento com algo. E esse algo é um style de estilo, sheet de folha. Então, folha de estilo, que é o CSS, não é? O CSS é uma folha de estilo. E href, que é o quê? Onde está essa coisa? É a referência, é o caminho. Olha, ele já me mostra ali, ó, CSS barra estilo.css. Fechei. Eu posso opcionalmente colocar essa barra para a direita. Não é obrigatório, mas eu gosto de colocar. Eu vou colocar aqui um comentário que normalmente eu uso até para poder não esquecer o que significa cada coisa. O link é relativo, relativo a alguma coisa. O rel é relativo a alguma coisa. No caso aqui é uma folha de estilo. Href, referente é alguma coisa. E o href é onde está esta. Ficou meio redundante, mas para poder memorizar ajuda. Onde está essa coisa? Qual é o caminho? Como é o caminho? Certo? E colocaremos agora o nosso ícone. Ele vai aparecer aqui, tá vendo onde tem esse globo? Aparecerá o nosso ícone. Então aqui eu vou, ó. É um link também, porque eu vou associar algum arquivo. Então link rel, ou seja, um link relativo a alguma coisa. Nesse caso vai ser um shortcut icon, ou seja, um ícone de atalho. Shortcut é atalho e icon é ícone. Então, shortcut icon é um ícone de atalho. E novamente, ó, href. Se você falar em português, fica href, mas eu estou tentando ao máximo pronunciar o mais correto possível, mas eu aconselho vocês a pegar todas essas palavras e colocarem no tradutor para poder acostumar com o som correto, tá certo? Eu pesquisei, ouvi muitas vezes para poder desconstruir o href. Então é href. E eu coloco aqui img barra, olha, já me diz aqui o local, ícone.png. Fecho a minha tag. Eu sempre gosto de colocar isso aqui, não é obrigatório, mas posso. Ctrl S para salvar. Vou aqui no meu Olá Mundo, vou dar um refresh e olha, já apareceu aqui a minha logo. Tá certo? Primeira parte já foi. Vamos agora mexer no nosso CSS. Vamos fazer coisas bem simples para poder não ficar confuso. Então, no CSS, o comentário já não é daquela mesma forma. O comentário é asterisco, barra, asterisco, barra. Mas eu não preciso memorizar isso no VS Code. Eu posso fazer o seguinte, vamos supor que eu queira comentar isso aqui, eu posso pressionar Ctrl barra para a direita. Ele já comenta, tá bom? Mas eu quero que vocês vejam e aprendam a priori, independente da ferramenta. A ferramenta ajuda, mas a ferramenta não é a executora.
A ferramenta auxilia, mas ela não te diz o que fazer. Pelo menos até agora, né? Então vamos lá. Este é um comentário no CSS. Primeiro vamos colocar o fundo. Para botar o fundo, vamos referenciar. Como é que eu referencio algo que está aqui? Para referenciar o documento como um todo, eu vou usar asterisco, abro e fecho chaves. Eu tenho uma videoaula explicando como é que funciona o CSS e a sintaxe básica. Então, boto aqui e eu coloco. O que eu quero mexer no plano de fundo? Como é que é isso em inglês? Background. A ferramenta te ajuda pra caramba. Background color. 2 pontos e eu vou botar o que eu quero. Eu quero white smoke, que não é um branco, é uma coisa meio que esfumaçada. Ctrl S. Vou aqui, Ctrl R. Ó, já mudou a cor. Caso aí não esteja muito visível, eu vou botar uma cor bem esdrúxula e depois eu boto para o white smoke de novo. Botar yellow. Ctrl S, Ctrl R para poder dar o refresh. Olha, ficou amarelo. Eu vou deixar o white smoke, que é uma cor mais agradável. White smoke. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho que centralizar o meu título. Então, quem que eu quero mexer? Título. Quem é meu título? Minha tag é H1. Abro e fecho. E coloco, ó. Eu quero alinhar o quê? O título. Na verdade é o quê? É um texto. É sempre bom entender a lógica como é que funciona a coisa. Então, text, align, center. Ctrl S. Vou aqui, Ctrl R. Já centralizou. Vamos centralizar também o parágrafo, somente para poder vocês verem como é. P, abre e fecha chaves, text, align, center. Ctrl S e aqui Ctrl R. E para dar um último toque, só poder ter uma coisinha diferente, vamos colocar uma interação básica. Qual vai ser essa interação? Vamos colocar H1, hover. Hover é quando eu passar o mouse por cima de. Então eu vou colocar aqui, quando isso acontecer, o color, ele vai ficar red, vermelho. Ctrl R. Opa. Salvei aqui. Salvei. Deixa eu ver aqui. Não funcionou aqui. Vamos ver qual foi o problema, tá? Hover. Eu só ver qual foi o problema. Deixa eu colocar aqui um outro. Vou botar um background color. Posso ter errado com alguma coisa. Background color. E vou botar aqua. E não funcionou novamente. Deixa eu botar aqui no... Deixa eu só ver aqui. Element, tá certo. Hover, em tese dá para funcionar. Não sei qual foi o problema, mas pode ter alguma coisa de sintaxe. Vamos testar aqui no P. P, hover. Vou colocar a mesma coisa que eu botei no outro. Vou botar aqui color. E vou botar red, ponto vírgula. Aqui funcionou, tá vendo? Não vou cortar, porque eu vou analisar o que foi o problema. Vou tentar fazer da mesma forma, só que com a tag H1. Para ver se foi sintaxe ou se essa tag em especial não tem esse atributo, né? Essa coisa de passar por cima. Então vamos lá. Eu vou copiar aqui o código e vou colocar no H1 e vou salvar. Vou dar um refresh aqui. Funcionou. Gente, então foi uma coisa de sintaxe. Sintaxe é muito importante. Eu estou fazendo um código com vocês do zero, então alguma coisa eu escrevi errado naquela hora e aí não funcionou. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a nível de organização, colocar o H1 próximo do outro H1. Tá certo? Opa, Ctrl S.
E aqui, quando eu passo por cima, já funciona, tá certo? Esse é o nosso Olá Mundo do HTML5. Vimos um pouco de manipulação com CSS, tá certo? Nos meus vídeos, normalmente, eu não corto nada. Eu quero que vocês vejam do zero até quando dá o erro, para vocês verem como é que eu resolvo. E se não resolver também, a gente vai tentar entender, porque eu faço os códigos do zero, faço a estrutura e a gente começa a codificar. Beleza? Vamos lá, mais alguma coisa? Não. Por hoje é só. Quaisquer dúvidas, sugestões, colocar nos comentários.